E o uso do biofertilizante fosfito é uma maneira de nutrir e estimular nas plantas substâncias de autodefesa. Alunos de agroecologia do IFAL de Murici participaram de um curso onde aprenderam como preparar o fertilizante feito à base de ácido fosforoso. Você sabia que os ossos de animais que acabam morrendo em várias regiões espalhadas pelo estado podem se transformar em poderosos nutrientes? Podem sim, são os fosfitos. Quem vai explicar para a gente essa técnica é o professor e engenheiro agrônomo Leandro Benato. Professor, o que são os fosfitos? Os fosfitos, na verdade, eles são o produto, de uma reação físico-química que acontece quando eu queimo os ossos dos animais, e desse fosfito, desse resultado, ele é um ingrediente utilizado pela planta, absorvido pela planta, e que ele serve como indutor de resistência à planta. Então, nesse sentido, ele serve como protetor, além de ser também nutriente, porque ele vai ser composto por cálcio e principalmente por fósforo. Mas ele vai constituir na planta uma resistência induzida, de forma que essa planta ela aumente a sua parede celular, torne-se ela mais espessa e com isso, com o fósforo e o potássio, ela reduza a possibilidade de um patógeno, um inseto ou um fungo penetrar na planta. Professor, é um procedimento, inclusive, bem simples que os produtores podem fazer nas suas áreas, Então, vamos mostrar como é que faz? Dá para fazer isso? Com certeza. Aqui a gente está visualizando, na verdade, uma etapa que já aconteceu, Como é que é o processo do preparo do fosfito? Eu tenho que queimar o osso. Para isso, eu me utilizo de um chaminé, eu chamo chaminé, também chamado de morteiro, que é esse cano de ferro de 10 centímetros de diâmetro, no qual ele é soldado, então, 3 pés, formando um tripé na base, e nessa base, então, é onde eu coloco, primeiramente, madeira, lenha, e em seguida eu coloco os ossos dos animais, Então eu encho até uma altura mais aproximadamente aqui, Eu encho de ossos. Quando esse osso está pegando fogo, já em chamas, o que eu faço? Eu utilizo algum material que tem na propriedade, pode ser, nesse caso eu utilizei pó de serra, Pó de serra que pode se encontrar nas madeireiras, Mas também pode ser utilizado com palha de feijão, também pode ser utilizado com casquinha de arroz, que não é comum aqui, mas algumas regiões do país se utiliza muito. E esse material eu deposito sobre o osso em chamas, formando uma camada de 20 a 30 centímetros, Isso vai acontecer um abafamento dessa chama. E imediatamente o chaminé aqui, o meu morteiro vai começar a puxar esse oxigênio e, por sua vez, vai alimentar a chama. De forma que eu vou fazer um processo de carbonização lenta. Quantos graus, mais ou menos, professor? Esse procedimento chega a 600 graus, a temperatura interna, como a gente estivesse fazendo numa carvoaria, um carvão. E aí, depois dessa temperatura toda, a gente chega a esse processo aqui, professor, vamos mostrar como é que fica. Aqui o osso já está sobre essa temperatura, Perfeito. Aqui a gente já tem o resultado da queima, O resultado da queima, ele é um osso carbonizado, como se fosse carvão, porque na alta temperatura, e com esse abafamento da serra, ele se transforma num material que ainda mantém sua forma, como o carvão, porém ele deve ser agora quebrado, esmagado, esfacelado, transformado em farinha, E a gente pode observar que a dureza dele, é muito simples de quebrar. Depois dele queimado, É muito tranquilo, muito fácil. A farinha de osso ela vai ser utilizada com algum elemento químico natural, no caso, que eu posso utilizar manipoeira, que é encontrada nas casas de farinha, Eu posso utilizar o melaço, que provém da cana, ou o mel de engenho, Ou eu posso utilizar algum refrigerante à base de cola. Deixa eu só passar para esse lado já para mostrar justamente como é que fica, professor, esse processo que o senhor falou, que é o processo final. É exatamente dessa forma aqui. Nós tínhamos antes o osso em si aqui no seu estado natural e depois, no final de todo esse processo, a transformação. Justamente. Como você pode observar,
Eu demonstrei antes o osso já queimado, a sua dureza. Nesse caso, nós temos, né, um material extremamente duro e difícil de quebrar. Então, a queima, ela não é só para facilitar a moagem. No processo da queima, ocorrem reações químicas, né, onde o silício que está presente no pó de serra, ele se liga, né, com o cálcio, disponibilizando o fósforo. Esse fósforo, por sua vez, que vai estar na cinza, quando a gente colocar ele em contato com alguma substância que tem poder redutor, quimicamente vai acontecer um processo de redução, né, vai liberar esse fósforo na forma de fosfito. Ele se transforma num componente líquido, no qual eu vou utilizar a aplicação foliar na proporção de 1%, né, nas folhas, na parte aérea. Né? Isso vai, então, como eu já falei, induzir aquela planta a criar resistências contra fungos, contra a entrada de patógenos e nutrindo também com fósforo e cálcio, além de outros micronutrientes. E outra parte importante desse estudo é a cromatografia, que é exatamente a identificação da qualidade do solo. Quem vai explicar para a gente é o professor Sebastião Pinheiro, que é engenheiro agrônomo, professor aqui do Instituto Federal de Alagoas. Professor, por que é importante entender e identificar a qualidade do solo? Nós, quando fazemos uma cromatografia, nós queremos saber qual é o estado de saúde do solo. O solo é vivo, tem vida, e essa vida pode estar em decadência, doença, ou pode estar precisando de uma interpretação. Nós fazemos a cromatografia e com ela nós sabemos o estado de saúde naquele momento, se precisa alguma técnica, alguma prática do agricultor, que o agricultor mesmo possa tomar. O curso de cromatografia, ele permite primeiramente diminuir os custos de produção, ele traz autonomia ao agricultor, a pessoa que está manejando aquele solo, porque a técnica é simples, e ele próprio consegue fazer em casa com o que ele tem em casa, levando poucos recursos de fora. Isso é essencial na agroecologia, né? Porque ele diminuindo os custos e ele consegue manter a produção bem com o solo saudável, o que gera saúde, tanto para o que ele está cultivando, quanto para a própria família e para quem vai consumir e comprar aquilo futuramente.